Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, veja, Senhor e Cristo, diz a Bíblia, que Deus o fez. Atos 2:37. Por isso que Bobrana condenou aquela doutrina de só Jesus. Veja, esses crentes do passado, ou até hoje existe essa denominação que batiza apenas em nome de Jesus. Isto é algo incorreto dentro da Bíblia. Porque reconhecer que Jesus é o Cristo é o centro de nossa crença. Cristo em vós, a esperança da glória. Não há esperança em termos vida eterna sem a pessoa de Cristo morando em nosso coração. Veja, Cristo é Deus, Zoe, em outra forma. Veja, as pessoas pensam que vida eterna é um lugar geográfico. Muitos dizem assim, quando eu morrer eu vou para o céu. Ora, isso é uma doutrina denominacional, ela não é bíblica. Veja, os céus consistem da palavra. E quando fala o tabernáculo celestial, está falando do corpo de Cristo. Veja, somos celestiais em nossas almas. É ali onde está habitando a glória de Shekinah. No passado, esse lugar secreto era simbolizado pelo Santo dos Santos. Veja, o tabernáculo que Moisés viu lá na glória e fez um protótipo lá no deserto. Depois Salomão construiu ele feito com pedras calcárias e Deus veio e escondeu-se atrás do véu. Deus entrou escondido atrás de uma nuvem e escondeu-se atrás do véu. Veja, depois esse tabernáculo foi desfeito, ou foi derrubado por Tito, no ano 70 de nossa era, porque Jesus havia dito, destruir esse templo em 3 dias eu o levanto. Agora, Paulo disse, veja, Cristo em vós, a esperança da glória. Depois ele fala, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Veja, Cristo, Jesus, a palavra vivendo em nossas vidas. Por isso, Jesus disse, eu venci o mundo. Quem é que vence? Veja, em cada era houveram vencedores. Veja, aqueles que realmente venceram. Por isso o profeta introduz, na era de Esmirna, esta frase contundente a respeito do mistério de Cristo. Veja, e na era de Esmirna está aquela grande profecia sobre o vencedor, aquele que vencer, veja, não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte está em Apocalipse 21, logo depois do trono branco. Veja, o inferno e a morte e todos os condenados são colocados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. A segunda morte é a morte espiritual e ela começa aqui. Aqui é que começa a morte espiritual e essa é a última praga que está caindo sobre a humanidade, de acordo com Apocalipse 6. Veja, nós estamos bem no tempo do misterioso cavaleiro, o cavalo amarelo. Sobre esse cavalo há um cavaleiro e o nome dele é Morte. Veja, e morte soletra-se denominação. Veja, Satanás escondido na estrutura chamada igreja, produzindo morte através do espírito religioso. Então ele diz assim, a respeito do lago de fogo, da segunda morte, na página 114, a era de Esmirna. Assim os maus logo serão lançados no inferno, abre parênteses, Hades ou sepultura, como quiser, e inferno no lago de fogo, separados de Deus. Veja, que coisa terrível será isto. Mas, como justos não será assim. Eles não têm que temer. Eles foram redimidos por Deus e eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. E quem é o que vence? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Olha que palavra tremenda. Por isso, o nosso batismo é nas águas, invocando sobre o crente arrependido e que confessou os seus pecados, nós o levamos até a água e o sepultamos em nome do Senhor Jesus
Cristo. Porque quem confessa que Jesus é o Cristo, ou seja, que Deus está morando em nossas vidas em forma de Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Cristo, veja, e Cristo é o Messias, e Messias é o ungido, é tudo a mesma coisa. Porque muitas pessoas fazem confusão e elas pensam que o batismo com o Espírito Santo é apenas um poder que a pessoa recebe para orar pelos enfermos, expulsar demônios e fazer milagres e maravilhas. Veja, e tornam o Espírito Santo apenas uma força, apenas um poder, apenas um dom. Veja, isso é totalmente contrário ao cristianismo. Veja, a grande verdade é que Deus nos fez como um tabernáculo do Deus vivente para morar atrás dessa pele humana. Nosso coração é aquela arca lá do Velho Testamento. Lá a palavra foi escrita em tábuas de carne. Aqui, hoje, na nossa vida, ela está escrita nas tábuas de carne. Ali está o maná, que não desvanece. A palavra não fica velha, não se desgasta. Ela alimenta o crente continuamente. Ali está o poder que reverdeceu a vara de Arão, uma vara seca. Porém, por quando ele era chamado e preordenado, essa vara foi vivificada. Da mesma forma éramos nós. Nós éramos ossos secos no vale. E Deus veio vivificar nossos corações, o poder vivificador, trazer essa ressurreição de uma vara morta para uma vara florescente e cheia de fruto. Veja, ali dentro da alma, aonde o Espírito de Deus veio habitar, como habitou em Jesus Cristo. Olha que preciosidade, que palavra poderosa, que verdade é esta. Então, nós temos na primeira carta de São João, capítulo 5, esta grande verdade. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, veja, é nascido de Deus. Que profecia, que verdade. Veja, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O Espírito Santo, a coluna de fogo, que saiu de Deus, o Logos, vem agora habitar atrás de peles humanas. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Essa foi a razão pela qual o sistema religioso rejeitou o profeta do século XX. Colocaram Jesus para fora. É a única era em que Jesus está fora da igreja, é a era de Laodiceia. Porque ao rejeitarem Cristo, ao rejeitarem o Messias, ao rejeitarem o Espírito Santo, botaram para fora Jesus. Que tristeza! Nem a Virgem Nécia alcançou essa revelação. Quando anunciaram a vinda do Messias, aí vem o esposo, aí vem Cristo, ela foi atrás de ungido, pensando que ungido era uma pessoa com poder, pensando que ungido era uma pessoa que podia curar os enfermos, pensando que ungido era uma pessoa que tinha dons. E por isso não pôde receber Jesus, que é chamado o Cristo, o Messias, o ungido, que veio para o seu povo. Veja, porque essa é a caridade de Deus. A caridade é a pedra de coroa. Ela desceu sobre o edifício, ela veio coroar a igreja. Cristo, a esperança da glória. Cristo vivendo na igreja. Veja, a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Veja, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Veja, então quem é que vence? O que nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus? O que reconhece que Jesus é o Cristo. Porque a única maneira que nós vamos entender isso é quando você recebe o Espírito Santo. Jesus disse, naquele dia vocês vão entender que eu estou em vós, vós em mim e eu estou no Pai. Essa é a promessa para esse dia e por isso esse não sofrerá o dano da segunda morte. Porque o reino, a eternidade, a vida eterna, não é um lugar para onde nós vamos. Como que se o inferno fosse um lugar onde os perdidos vão e o céu fosse um lugar para onde os salvos vão.
Por isso revelou o profeta que o inferno não é eterno. Um dia ele vai acabar. Desculpa, o lago de fogo não é eterno. Um dia ele vai acabar. Não sei quantos anos esses crentes, esses demônios, esses espíritos ficarão lá queimando. Mas um dia vai terminar. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Todos os que estão lá dentro vão ser queimados, não sei quanto tempo, porque o fogo atômico não queima Satanás. Ele apenas acaba com a vida sobre a terra, mas não queima Satanás. Ele vai ficar solto aí por uma cadeia de circunstâncias, mas o lago de fogo vai queimá-lo. Agora, sobre quem essa morte não terá efeito? Sobre os que reconhecem que Jesus é o Cristo, esses nasceram de novo. Veja, quem é que vence o mundo? Quem vence? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Por isso Pedro recebeu a revelação quando ele disse acerca de Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso, André disse para os seus companheiros: achamos o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo. Nós podemos dizer a mesma coisa hoje. Nós achamos o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo. Estava encarnado em seu profeta e agora na igreja. Veja, este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então a única maneira de adorá-lo em espírito e em verdade é com o Espírito da verdade dentro do nosso coração. Veja, ali está a árvore da vida, ali está o altar e é ali que nós adoramos. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Não tem como separar. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Nós não cremos na doutrina de só Jesus. Ela é mais uma coisa falsa. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.